Graça e paz por Cristo, amém? Bom estarmos juntos, bom podermos compartilhar mais uma vez da palavra de Deus e em continuação aos nossas meditações no Evangelho de Mateus, né? Tem servido de muito conhecimento, as pequenas lições que nós temos compartilhado aqui, para mim tem sido de grande efeito. Espero que aos irmãos também. Mateus 16, de 24 a 28. Diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vamos orar? Deus, estou aqui, ó Deus, na tua presença, agradecido pela oportunidade e o privilégio, Deus, de compartilhar da tua palavra. Peço, Senhor, que o Senhor me use somente como condutor da tua palavra e que a tua palavra possa trazer edificação ao teu povo. Oro em nome de Jesus. Amém. Um dia esquece o esboço, no outro a voz ainda está um pouco pior. Mas Deus nos abençoe, né? O que estamos falando aqui faz lembrar uma das primeiras passagens que tive a oportunidade de pregar, e ela falando justamente sobre renúncia. Então é algo que marca muito para mim. Coisas que têm que ser deixadas para trás, coisas que têm que ser separadas da nossa vida, se quisermos ter uma vida cristã. Então isso, para mim, é até fácil falar, porque tive que tirar muitas sujeiras, muitas coisas do meu caminho para poder olhar para Cristo e ter paz. Mas ainda há muito a ser tirado. E todos os dias eu sou obrigado a estar enfrentando essas situações. E eu acredito que todos nós somos assim. O mundo oferece muitas oportunidades ruins e você precisa estar atento a isso. Então, para viver uma vida cristã realmente, de tomar essa cruz, você precisa estar lutando todos os dias. É como se fosse o ditado que diz aí, né? Enfrentar um leão por dia ou matar um urso. Não sei. Não sei qual que é a sua guerra. Talvez seja um coelho. Mas eu sei de uma coisa. Você vai ter luta para enfrentar. E se você não se posicionar do lado certo, você pode ser derrotado. Então tem umas renúncias que você precisa fazer na sua vida. O autor do livro cita que os discípulos tiveram a mesma impressão equivocada de Pedro no versículo 22. No versículo 22, Pedro diz: E tomando da parte, começou a repreendê-los, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, nem de modo nenhum acontecerá isso. Cristo está falando que precisava passar pelas situações, que precisava ser morto, que precisava sofrer. E Pedro está falando que não, isso de modo nenhum vai acontecer. E os discípulos talvez compartilhassem do mesmo pensamento de Pedro ali. Não suportavam a ideia da crucificação. Pensavam que Jesus viera ao mundo a fim de estabelecer um reino terrestre. Não percebiam que lhe era necessário sofrer e morrer. Não entendiam que o verdadeiro cristão, a exemplo de Jesus Cristo, precisa ser experimentado no sofrimento. Logo no início da conversão, eu ouvi alguns irmãos mais velhos
que tinha aqui, eles tinham um ditado que dizia assim, ó, crente, cristão, sem provação, está com defeito. Eu sempre carreguei isso. Se tiver muita paz, muita tranquilidade e não tiver luta, tem algo que está errado. Preciso observar. Se nós vivemos no meio de uma guerra e você não está lutando, não está enfrentando nada, tem algo errado em você. Então, você está compartilhando alguma coisa que não é bom. Então, eu aprendi isso, né? O crente, o cristão, ele precisa ser experimentado no sofrimento. Tem outra coisa. Nós precisamos entender o que é correção e o que é provação. Tiago fez uma leitura agora falando sobre correção. Mas temos provações. As provações são consequências das coisas que nós... as correção são consequências das coisas erradas que nós fizemos. E as provações são o preço que nós pagamos. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós precisamos analisar a nossa vida e ver se nós estamos passando por provação ou por correção de coisas que nós já fizemos, né? Mas Jesus corrige esse mal entendido dos discípulos e faremos o bem em guardar em nosso coração. Isso que Jesus fez em corrigir aos discípulos faz bem a nós hoje guardarmos em nosso coração. No versículo 24, ele diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Os homens precisam estar decididos a enfrentar tribulações e negar-se a si mesmo. Jesus disse que seus seguidores devem tomar a cruz. Seus seguidores precisam aceitar previamente perseguições e aflições, se desejam servir ao Senhor. Paulo, quando ensina Timóteo, em 2 Timóteo 3,12, ele diz que todo aquele que quiser servir a Cristo, sinceramente, sofrerá provações e perseguições. Então, Paulo já está analisando, está falando por experiência própria. Timóteo, se prepara aí, porque a guerra vai ser dura. E eu não acredito que há nenhum cristão que não tenha enfrentado aflições ou perseguições. Se não, tem algo errado, né? O verdadeiro cristianismo traz consigo uma cruz diária nessa vida, enquanto oferece uma coroa de glória na vida futura. Precisamos resistir ao diabo dia após dia. Tiago nos ensina isso em Tiago 4:7. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a primeira parte diz: sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Quando você está sob a proteção de Deus, ao lado de Deus, é fácil. Agora, se você estiver longe, você vai se aliar. Não tenha dúvida disso. E aí que está o perigo de se perder, né? Há uma guerra declarada e muitas batalhas a vencer. O mundo precisa ser vencido. João diz que o mundo passa, bem como as suas concupiscências, porém as coisas de Deus são eternas. Então, nós precisamos vencer o mundo. Se nunca descobrimos isso por experiência, nossa alma está em péssima condição. Se nós nunca descobrimos isso na nossa vida, no nosso cotidiano, nos nossos momentos, a nossa alma está em péssima condição. Tem um ditado em inglês que diz: nenhuma cruz, nenhuma honra. Nenhuma cruz, nenhuma honra. É preciso padecer, é preciso lutar, é preciso vencer todos os dias. Ser cristão é testemunhar de Cristo e fazer o que Ele aprova e não o que você quer. Eu já tive amigos meus que falavam assim, ó, diante dessa situação, o Mussum, né, dos Trapalhões, que acho que ensinou esse ditado: eu peço 5 minutinhos para Deus, vou lá, resolvo e depois eu volto. Cuidado, esse pensamento do mundo, né? Não tem como a gente viver nem
10 segundos fora da presença de Deus. O mundo está muito cheio de armadilhas e de laço. E a qualquer momento nós podemos ser presos. Por isso precisamos manter realmente uma postura diante de Deus firme, enunciar algumas coisas. Às vezes você fugir não é covardia, é sabedoria. Fugir de alguma coisa é uma questão de sabedoria. Evitar algumas coisas não é que você é fraco, é que você sabe o resultado. Então, evita essas coisas, foge dessas coisas, se aparta dessas coisas. Tira isso de você. Nada existe tão precioso, Cristo continua dizendo, quanto uma alma humana. No versículo 26 ele diz, pois que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa a sua alma? A Cláudia ninguém sabe, mas a Cláudia era assembleiana, viu? Quem vê a Cláudia cantando, a Cláudia era assembleiana. Então ela tem um hino da Assembleia que ela às vezes está arrumando cozinha em casa e ela costuma cantar. O Tiago gosta muito de um, do Jó, né Tiago? Jó. Mas tem um hino que ela fala assim, irmãos, você sabe o valor que tem uma alma? E quando eu preparava esse estudo, ficava lembrando, não esqueço da Cláudia, né? Mas ficava lembrando desse hino que ela cantava. Ficava pensando, você já parou para pensar o valor que tem uma alma? Nada existe tão precioso como uma alma, quanto uma alma humana. Uma pergunta que deveria soar em nossos ouvidos como uma trombeta. Nada existe sobre a terra ou debaixo da terra que compense a perca de nossa alma. Não há nada que compense no mundo, nem as coisas que você pode comprar, nem as coisas que você pode ver, nada pode comprar, pagar o valor de uma alma. O mundo e tudo que nele está contido é temporário, a alma é eterna. A alma é eterna. Eu te pergunto uma coisa, o caminho está estreito? Está difícil? A glória a Deus. Está lutando? Está vencendo batalha? Glórias a Deus. Tem situação difícil? Está conseguindo se apartar de coisas que não agradam a Deus? Glórias a Deus. Cada vez que você dá um glória a Deus, é uma vitória que você alcança. E não fica esperando aplausos ou recompensa. Os discípulos ali no início, eles imaginavam que Cristo viria, venceria todas essas coisas de uma forma visível, e eles ficariam com Cristo ali, como um batalhão de... Eu imagino que talvez seja assim no meu pensamento, né? Uma coisa prática. E receberiam medalhas, troféus, parabéns, palmas. Não é isso. Não é isso. Não fique esperando parabéns, não fique esperando palma. Faça a obra. Não fique esperando essas coisas. A nossa recompensa será na segunda volta. No versículo 27, diz assim, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Que tipo de obra você tem praticado? Eu lembro de um pastor amigo da gente, ele dizia assim, irmãos, o crente pratica boas obras por obrigação, ele é obrigado. Ele tem que fazer mesmo contra a vontade dele? Não. O crente faz as boas obras por prazer. E ele era de pouca brincadeira, não era como o Flávio, cheio de gracinha, não. Mas ele dizia assim, pensa em uma coisa, o cachorro late porque é cachorro ou para provar que ele é cachorro? Não, ele late porque ele é cachorro. Está na natureza dele latir porque é cachorro. Então, o crente precisa praticar as boas obras porque ele é crente e não para provar que ele é crente. Então, nós precisamos pensar nisso. O Filho do Homem virá da glória de seu Pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. Como tem sido sua vida?
tem sido de obras proveitosas, vai redundar em glórias, ou vai ser repreensão? Isso é uma análise que nós temos que fazer em nós mesmos, né? Tiago deixa um versículo, Gálatas, Paulo em Gálatas 6,3 diz assim: aquele que pensa ser algo, não o sendo, engana-se a si mesmo. É difícil quando a gente fala sobre renúncia, mas a gente tem que analisar isso. Muitas vezes a gente pega mentindo para a gente mesmo e achando que a gente é algo e não é. Aí você precisa fazer uma análise com Deus. Como que está a sua vida com Deus realmente? Você pode ter o direito de ser chamado de cristão? Outras pessoas enxergam Cristo em você? As suas obras, as suas atitudes levam as pessoas a enxergar Cristo em você? Nós temos que tomar cuidado com essas coisas. O que os outros falam de você, muitas vezes, e logo depois se arrependem, é sinal de que você está indo bem com Deus. Mas o duro é quando mais pessoas estão falando. Aí tem algo errado em você. Precisa ser corrigido. E você precisa se humilhar, dobrar os seus joelhos aí se você realmente quer uma vida cristã. Muda de vida. Abandona algumas coisas e segue a Cristo. Jesus conhece o coração do homem. Ele sabe quão prontamente nos deixamos desanimar, como exemplo do povo antigo em Israel, né? De Israel. Ficamos impacientes no caminho. Nós costumamos, às vezes, achar que as promessas de Deus estão demorando muito, as coisas estão acontecendo e nós já estamos nos cansando. O povo fez isso. Né? Talvez eu até atrapalhe o David. O David gosta de pregar de Pedro e eu estou aqui falando de Pedro. Mas também sou apaixonado pelas palavras que Pedro traz para nós. E Pedro, ele diz isso em 2 Pedro 3, 9. Ele diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. E diz mais: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Meu irmão, pode não dar tempo, pode ser que hoje seja o dia e pode ser que não seja. Como que você vai descobrir se nós não sabemos disso? Por isso nós precisamos estar preparados todos os dias, por isso nós precisamos estar praticando todos os dias, por isso nós precisamos estar fazendo todos os dias. Não retarda, não é tarde demais. 1 milhão de anos ou um dia para Deus é a mesma coisa. Ele está aqui, lá e lá atrás também, em todos os lugares. É onisciente, onipresente e onipotente. Você é limitado. Toma cuidado, você precisa mudar hoje, agora, nesse momento. Não fique esperando tempo, não. Pode ser que não dê tempo. E também não fique achando que Deus está demorando muito com sua promessa. O tempo é dele. Por isso, eles nos deixam uma preciosa promessa. Haverá glória e honra, galardões e abundância, algum dia para todos que têm servido e amado o Senhor Jesus. Mas há um contra isso, né? Para quem tem servido e amado, né? Feito as coisas certas. E para quem não tem? Aí pesa na tua vida isso. E soma, né? E vê o resultado. Já tomamos nossa própria cruz? É uma pergunta. Nós já tomamos nossa própria cruz? Após ouvir sobre o valor de uma alma, acaso vivemos como quem acredita nisso? Quando nós ouvimos as coisas que eu falei, nós vivemos como quem acredita nisso? Sobre a segunda vinda de Cristo, aguardamos esse advento com esperança e júbilo? Feliz o homem que pode dar respostas satisfatórias a essas perguntas. Feliz é o homem que pode responder sim a essas perguntas. Se nós não podemos responder sim, nós estamos precisando melhorar a nossa vida cristã. Vamos orar? Deus, obrigado por mais essa oportunidade. Louvo-te, Senhor, porque me trouxeste aqui e porque me permitiste compartilhar essas palavras com o teu povo.
Agradeço e peço que essa igreja continue crescendo cada vez mais em espírito e em verdade, Senhor. Abençoe o pastor Ciro, o pastor Tiago, os irmãos que estão à frente, também a cada irmão e a cada família aqui presente. O Senhor é conhecedor de cada necessidade. Supra conforme o seu querer, Pai. E ajuda-nos, ó Deus, a vencer o mundo, a nos separar das coisas que nos agradam e vivermos o que agrada a Ti. Em nome de Jesus, amém.